Qual é a relação entre compulsão alimentar e ansiedade? Esse é o tema que eu vim trazer para você. Se você não me conhece, eu sou a Isabela Calado, sou terapeuta corporal e trabalho com um método que eu idealizei chamado dança sinuosa. Hoje eu vim trazer esse tema porque eu costumo perceber que ele é uma questão muito grande entre todas as pessoas, todas as mulheres que me seguem. Muitas delas sofrem de compulsão alimentar. Primeiro, você precisa entender que essa compulsão alimentar é basicamente uma coisa: é comer sem estar com fome, é comer sem de fato ter a necessidade de nutrir o seu corpo com aquele alimento. E aí você pode pensar em uma série de formas de contornar essa compulsão alimentar, estabelecendo rotina de alimentação, escolhas melhores dos alimentos, mas o que de fato acontece é que quando você estabelece essa relação compulsiva com o alimento, provavelmente você recorre a alimentos que te dão um prazer instantâneo. Então a gente vem de uma cultura, de uma sociedade onde a gente é privilegiado se a gente pode escolher aquilo que a gente come. Então, os alimentos, eles não são, alimentos disponíveis de uma forma abundante para todas as pessoas, eles são disponíveis para as pessoas que podem pagar pelos alimentos. Então, a sobremesa, ela é o luxo da nossa alimentação. Então, quando você, por exemplo, pede uma sobremesa no restaurante, isso, dependendo do lugar de onde você vem, dependendo da relação que a sua família, da relação que você estabeleceu com o alimento, isso vai ser um luxo, isso vai ser um privilégio e vai ser o seu momento de prazer máximo. Então, muitas vezes, o alimento que vai ser ali a sobremesa, o doce, né? Aquela elaboração da sobremesa, né? Quem nunca, né, viu aquela sobremesa super elaborada, com várias camadas diferentes, né? E aí, se imagina nesse lugar de, nossa, que luxo, eu mereço me dar esse presente. Então, muitas vezes a compulsão alimentar ela está ligada a esse tipo de alimento, não é a qualquer tipo de alimento. Então, quando você entende, você está consciente de que a sua relação com esse alimento é nesse nível, é no nível de eu estou comendo isso, olha só o lugar que eu ocupo. Quer dizer, muitas vezes está associada a uma sobrecarga. Então, imagina, você cuidou da casa, cuidou dos filhos, cuidou da relação, cuidou, fez de repente uma academia, até se cuidou. E aí depois você fala, eu mereço essa sobremesa hoje, porque hoje eu estou de parabéns, hoje eu posso comer. Então, quando você estabelece esse tipo de relação, né, vincular um alimento a uma maneira de você viver a sua vida, você pode começar uma relação tóxica com esse alimento e muitas vezes querer sempre se recompensar. E o seu corpo, por ser um comportamento, né, a alimentação é um comportamento. Então, o seu corpo pode começar a entender, então, que todas as vezes em que você se esforça muito, você merece aqui um alimento X. Então, ele passa a desejar aquilo, né? É igual o petisco para o cachorro, né? Se ele cumprir ali aquelas tarefas, fizer certinho, ele ganha um petisco. É dessa maneira que você está educando o seu corpo. Então, eu te convido, primeiro, a compreender como é a sua relação com o alimento que você come. E aí, eu não estou falando para você cortar nada da sua dieta. Eu não estou falando para você se punir por não poder mais comer determinado tipo de alimento. Eu estou falando de você criar consciência de como você se relaciona com aquilo que você come. E aí, quando você começar a entender que você não
precisa mais do prazer que aquele alimento te oferece, você vai se sentir angustiada, porque você não vai ter mais aquele prazer. Então aquilo vai ser como uma punição. Nossa, então eu não posso mais comer isso, porque isso daí me leva à compulsão, me leva a comer cada vez mais. E essa sensação de punição vai te levar a ainda mais compulsão, vai te levar à ansiedade. Então a ansiedade, ela está ligada a esse desejo de obter um resultado ali na hora, né. Ânsia, eu tenho ânsia, eu anseio alguma coisa. Quando você anseia por alguma coisa, é que você espera que ela chegue. Então a ansiedade é lidar com o momento futuro no presente. Então você não está, digamos assim, presente no momento ali daquele alimento, mas você está o quê? Já esperando aquela sensação de conforto, aquela sensação de recompensa que ele te traz. E, gente, isso é uma bola de neve. Isso vai, desenvolvendo cada vez mais essa dependência, digamos assim, desse sentimento de prazer que vem pelo comer, que vem por esse futuro acontecendo no presente. Deixa eu tentar ser mais clara. Quando você é ansiosa ou você diz: "Eu sou ansiosa", né, você diz isso para você mesmo, você está dizendo: "Eu tenho dificuldade de lidar com o momento presente. Eu estou sempre pensando no futuro, estou sempre querendo viver o futuro". Então, se você, por exemplo, não come a sobremesa hoje, digamos assim: "Não, hoje eu não vou comer a sobremesa". E você tem a ansiedade como uma característica sua, o que que pode acontecer? Pode acontecer que você vai falar o seguinte: "Ah, então eu estou conseguindo o que eu quero, porque eu queria parar de me alimentar dessa forma para comer mais saudável, para emagrecer, para, né, cultivar uma boa forma", e você espera que isso aconteça naquele minuto que você decidiu não comer a sobremesa. Lembra? Você está ansiosa. Então você acha que aquela recompensa vai acontecer no dia, você já vai estar mais saudável só porque naquele dia você não comeu. E o que acontece não é isso, você não está mais saudável porque naquele dia você escolheu não comer. Você vai ficando saudável à medida que você torna essa escolha recorrente, mas sem que ela seja uma punição. Porque quando ela se torna punição, ela vai gerar outras sobrecargas no seu emocional, no seu físico. Então, de alguma forma, muitas pessoas dizem assim: "Ah, mas se eu parar de comer doce, eu fico muito irritada", né. Eu desconto a minha irritação naquela comida. Então, se eu não posso comer aquela comida, eu vou descontar aquela irritação nas pessoas. Então, percebe como são linhas tênues dessa relação entre ansiedade e comida? E é muito importante que você consiga mapear isso. E hoje eu quis vir trazer esse tema, porque eu tenho uma questão com a compulsão alimentar. Eu, no lugar de mãe de 2 pequenas, de empreendedora, de, pessoa que está aqui batalhando na internet, que lida diariamente com a ansiedade de ver, né, por exemplo, muitas vezes eu não tenho mais passado por isso, mas antes eu criava um post e eu achava assim: "Nossa, com esse post aqui vai dar tudo certo", e não é assim que as coisas funcionam. As coisas elas têm um tempo, a gente está amadurecendo e a cada vez que a gente escolhe fazer aquilo que é importante para a gente está construindo esse futuro. Ele não está acontecendo no presente. Então, quando você escolheu o seu alimento, você não está pensando no futuro, você está pensando no presente. E aí, o que eu quero te dizer é: talvez você consiga compreender
que esse presente que você escolhe é se dar o presente, de se fazer bem. Então, quando você for se alimentar, quando você escolher fazer algo na sua vida que você acredita que faça diferença na sua vida, por exemplo, quando você vai se irritar com o filho e você decide respirar fundo e não gritar, essa sua escolha é uma escolha de presença, de presente, de estar presente ali naquele momento e consciente do que você está fazendo, que é para o seu bem, para o bem da sua relação com o filho, para o bem do seu filho também. Mas porque você tomou essa decisão. Então, tomar consciência de todo esse amplo espectro, digamos assim, de todas essas camadas, né? Se você consegue se pausar e se perguntar, fazer uma pergunta muito simples, e aí vem a minha primeira dica para lidar com a ansiedade e com a compulsão alimentar. Pergunta para você, olhando para aquilo que você está para comer, olhando para aquela situação desafiadora que você está vivendo. O que é que faz bem para você? Pergunta para você mesma: isso faz bem para mim? Isso que eu estou escolhendo fazer agora, comer essa sobremesa, faz bem para mim? Se a resposta for, ai, grita logo, ai, come logo, que vai fazer bem agora, depois você resolve, respira fundo. Procure encontrar aonde mora essa frustração. Aonde está morando essa raiva, essa frustração de não estar vivendo aquilo que você deseja viver na sua vida. Porque se você tomar consciência nesse momento, você vai conseguir ativar uma sensação de, mas se eu fizer essa decisão agora, eu começo a viver a vida que eu quero, a vida que me faz bem. Então não tem mais punição, tem presença e tem o presente. Tem o presente como a sua potência maior de se sentir realizada. Então, a cada passo em que você escolhe se fazer bem, você está se realizando lá naquele futuro, só que agora no presente. Pode ser um pouco filosófico, abstrato. Eu até quero que você comente aqui embaixo se fez sentido para você essa reflexão. Mas ela é basicamente uma coisa muito simples, se perguntar: isso me faz bem? E aí você começa, aí sabe essa ansiedade que você tem? Já desenha, poxa, eu estou comendo isso hoje, amanhã provavelmente vai acontecer uma situação desafiadora em que você vai comer novamente, aí fulano vai te estressar e você vai escolher algo que te faz mal. Começa a pensar assim, agora eu estou me fazendo bem. Só que na questão comportamental, tem uma coisa importante que eu vim trazer para você também, que é a nossa segunda forma de lidar, então, com a ansiedade e compulsão alimentar, que é se dar prazer. Então, onde, além da comida, você encontra prazer? Ah, eu encontro prazer em assistir Netflix. Ah, eu encontro prazer em namorar. Eu encontro prazer em comprar. Eu encontro prazer em ficar enchendo o carrinho lá na loja do aplicativo, né? Não é nem comprar, é só encher o carrinho. Começa a mapear onde que você encontra prazer e hoje eu vim te trazer uma terceira dica, uma terceira forma, na verdade, de lidar, né, com a compulsão, que é encontrar prazer no movimento. Então imagina só, se você puder já começar o seu dia escolhendo se fazer bem,
se movimentando e intencionando o seu bem no seu dia com o movimento. Tipo assim, imagina que tenha um movimento do seu corpo, digamos, vamos dar um exemplo claro aqui, de você se abrir, e aí você abre seus braços e se abraçar. Você dá um abraço apertado e você diz: eu me acolho. Ai, eu me acolho. Então, eu me abro e eu me acolho. Um movimento simples que sentada você pode fazer. Que você, ao sentar na cama, antes de tomar o seu golinho de café, você pode abrir os seus braços e se abraçar. E dizer: eu me abro para novas possibilidades e eu me acolho. Isso pode fazer uma diferença enorme na sua sensação corporal. Por que eu digo que você pode fazer uma diferença na sensação corporal? O seu corpo provavelmente está habituado a ficar sempre nas mesmas posições, por exemplo, aqui, ó, fechadinho no celular. Então, aqui você gera essa tensão nos seus ombros, aqui no seu deltoide, você fecha o seu externo, o seu plexo solar, você está ali fechada, retraída, você gera uma tensão na sua torácica, essa torácica, né, essas suas costas ficam assim, todas encurvadas, né, naquela posição, você projeta o seu queixo para frente, né, criando aqui uma curva no seu pescoço que vai pressionar essas suas vértebras, podendo gerar dor aqui nos seus ombros. Então, quando você, uma coluna que era para ter um desenho, né? Uma cervical com uma curvatura, sim, ela tem essa curvatura para dentro, mas se você ainda diminui, então todas essas vértebras que estão ali empilhadinhas, elas estão sendo amassadas. E por dentro das vértebras, você tem a comunicação do seu cérebro, ela passa por dentro da sua medula espinhal, ou seja, seu cérebro se comunica com o seu corpo através da sua coluna. Se essa coluna está toda amassada, toda imprensada, isso dificulta a comunicação entre seu cérebro e os seus membros. O que acontece então? Você sente aquela pinçada, você sente dores musculares, você sente dificuldade de amplitude. Então, se você for capaz de fazer movimentos diferentes do que você já vem fazendo no seu dia a dia, e convocando a sua presença, dizendo o que esse movimento significa para você, dizendo como que esse movimento te faz bem, dizendo que você se acolhe, dizendo que você se abre para as possibilidades. O seu corpo, as suas células, elas entendem a sua intenção. Elas entendem aquilo que você está dizendo. E você está ganhando essa flexibilidade aqui nos seus ombros, abrindo seus ombros, então não é mais aquele ombro para frente, né? É um ombro que vai começar a se reposicionar naturalmente ao você fazer o movimento. E aí sim, né, no abraço você acolher. E quando você acolhe e você se abraça, você ganha espaço nas suas costas para se abrir de novo. Então, se trata de um equilíbrio. Você abre, expande e você recolhe. Na nossa vida e nos nossos ciclos, a gente tem momentos de expansão e de recolhimento. E a gente vai tornando isso cada vez mais compreensível, mais consciente no nosso corpo a partir desses movimentos. Então, se você quiser acordar amanhã e começar a colocar em prática
a sua melhora na relação com a sua ansiedade. Se ela te levar à compulsão alimentar, por exemplo, mas já uma melhora na sua ansiedade é você, primeiro, entender como é a sua relação com a comida, escolher se fazer bem, entender quais são as coisas que te dão prazer e se movimentar com intenção. Então, eu te convido a fazer esse simples movimento de expansão e recolhimento. Esse movimento de abertura dos seus ombros, de abertura do seu peito. Sabe aquela pessoa que encara a vida com o peito aberto? É isso que eu estou trazendo aqui para você. Você pode até nesse momento fazer esse carinho aqui no seu peito, inspirando fundo, soltando o ar. Eu encaro a vida de peito aberto. Eu estou pronta para os desafios. Diz isso para você. Então, na dança sinuosa, foi um método de dança, uma maneira que eu criei para a gente poder dançar, movimentar o nosso corpo de uma forma intencional, de uma forma em que você possa escolher se fazer bem nesses pequenos movimentos conscientes, para que você consiga fazer escolhas que te fazem mais bem do que isso que você está encarando como uma punição. Então, não encare como punição, não. Encare como um presente. Você está se dando um presente pensando mais em você, pensando mais em como você quer que a sua vida seja no agora. Você quer se sentir culpada depois de comer? Ou você quer se sentir grata? Agradecer pelo alimento que você está comendo. Agradecer por ele te nutrir. E eu ainda quero finalizar trazendo uma proposta, né, dentro da medicina ayurvédica. Eu estou estudando a medicina ayurvédica e eu sinto assim que eu preciso trazer algumas coisas que eu tenho aprendido, que é uma coisa, principalmente quando são coisas simples, tá? Então, o que que o Ayurveda diz sobre o alimento? Uma coisa óbvia, você vai querer me bater, mas é coma quando você tem fome. Sabe a sensação de fome? Sentir que estou com fome. É muita fome? É pouca fome? Entende o seu corpo, entende o que ele está querendo te dizer. Se for muita fome e estiver próximo à hora do almoço, próximo à hora do jantar, faça um prato que corresponda a essa quantidade de comida que você está precisando para se nutrir. Você está com fome ou você está com vontade de comer? E se é uma vontade de comer, e aí é o que eu acrescento, você está querendo comer o quê? É a sua frustração? É a sua irritação? É a própria ansiedade de não estar vivendo aquilo que você esperava viver nesse momento da sua vida? É o que você está comendo? Então deixa o seu corpo se nutrir daquilo que te faz bem. Em vez de você pegar aquele alimento, né, uma sobremesa, por exemplo, que vai ter cara ali de frustração, que vai ter cara de uma coisa que, poxa vida, eu estou irritada, você comer essa irritação, nutrir suas células com essa irritação, gerando culpa, gerando tensão. Caraca, eu não devia ter feito isso. Como que a gente faz, né, com o nosso corpo? Eu não devia ter feito isso. Ai, para que que eu fiz isso? Saí da dieta. Não se puna. Puxa, eu precisei fazer isso, eu me acolho. Tá, eu comi o que eu sei que não me faz bem. Eu estou consciente disso. Como que eu posso me fazer bem daqui em diante? Como que eu posso me abrir para uma possibilidade daquilo que vai me fazer bem? Sabe? Traz esse movimento para a sua vida. Ele é um movimento simples. Eu pretendo sempre trazer movimentos simples aqui para você. Então, coma quando você tem fome, se alimente do que você quer nutrir o seu corpo e movimente o seu corpo na direção
daquilo que você deseja, mas não porque você vai viver lá na frente, mas porque no momento em que você decide, você está vivendo agora. Você está se dando esse presente agora, de fazer o que te faz bem, agora e daqui em diante. E eu vou te falar, eu não queria falar sobre isso aqui não, mas eu sinto que eu preciso falar. A grande revolução da minha vida, né, o que foi o nascimento da dança sinuosa, eu buscava muito uma reconexão com o meu corpo e com a dança. Depois de me tornar mãe, eu também sofri um acidente que lesionou meus 2 pés, fiquei sem andar por 3 meses. Foi muito difícil, um momento de depressão, um momento de completo não gostar de mim, de não sentir prazer em nada que viesse de mim. Era sempre um prazer de estar ali com as minhas filhas, cuidando, cuidar do meu casamento, cuidar da minha casa. O prazer de ser eu, o prazer de me olhar numa foto e gostar de mim, não existia. Então, com muita busca de autoconhecimento, terapias, de todas as formas, terapias holísticas e psicoterapia também, eu consegui mergulhar de novo no meu conhecimento que eu tinha adquirido. Logo antes de ser mãe, eu me formei na faculdade de dança, né? E eu tinha um conhecimento de corpo, mas eu ainda não tinha experiência de vida para lidar, para processar essas questões do meu corpo. Eu precisei viver para aprender a processar. Então, a maneira como eu quis levar a minha vida dentro desses altos e baixos, me acolhendo nos baixos, nos altos voando e expandindo, foi o que eu chamei de dança sinuosa, que eu precisava dançar. Então, meu convite aqui para você é que você possa ouvir mais o seu corpo, se fazer o bem. E desde agosto do ano passado, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas agora ainda se passaram, assim, um pouco mais de 6, 7 meses, né, a gente está em março, então vai fazer quase um ano, né, daqui a pouco, agosto está aí, mas eu emagreci me fazendo bem, com escolhas mais conscientes, com momentos de baixa, sim, mas com muita consciência do que eu estava vivendo. E eu tinha consciência de que eu precisava diminuir o meu peso, porque os meus pés doem muito quando eu estou muito pesada e eu não consigo fazer desempenhar as minhas funções se os meus pés doerem, né? Principalmente as funções do maternar, né, gente? Que a mãe rala pra caramba, né? Se você é mãe, você sabe o que eu tô falando. Eu emagreci 12 quilos e de verdade eu não me puni. Quando vinha essa sensação de punição, eu retornava à minha consciência. E tudo que eu construí até agora, e tudo isso que eu já venho vivendo, e todas essas flores que já vêm brotando, é nisso que eu vou me agarrar. Acontecem os deslizes, acontecem momentos de compulsão, de comer por raiva, por irritação, por muita ansiedade em as coisas darem certo. Mas as coisas estão dando certo agora, no momento em que você escolhe você. Então eu espero que esse vídeo, que essa aula, ela possa te ajudar a lidar com o alimento, a lidar com a ansiedade e a te colocar em movimento. Então eu quero te convidar a seguir aqui esse canal, se você não segue. Eu venho postando periodicamente. Essa aula aqui, ela faz parte dos encontros que eu faço com as alunas do curso Desperte o Poder da Sua Sinuosidade, que é esse poder de viver esses altos e baixos. Você está super convidada a vir a uma dessas aulas. É só você, enfim, pode entrar em contato comigo através do meu Instagram, que é @isabela.calado. E aí o Isabela é com um L só. E o calado é com 2 L's. Mas eu não sou nada calado, eu sou bem falante. E por isso eu adoro esse sobrenome. Mas eu te convido a entrar lá em contato comigo. Eu sou uma pessoa super receptiva. Eu amo poder ajudar as pessoas.
principalmente pessoas que se sentem desconectadas de si mesmas. E eu sei que o maternar tem muito disso. Então, se eu puder trazer outras mães comigo, empoderar outros corpos, outras mulheres, a se sentirem cada vez mais bem em ser quem elas são, eu vou sentir que a minha missão está sendo cumprida. Então, eu te agradeço, vou te pedir para deixar aquela curtida. Se você achar que fez sentido tudo isso, compartilhar com mais alguém, eu também vou ficar super feliz para expandir esse trabalho junto comigo. Então, eu já convido a expandir e a acolher. E é isso. Te espero lá no meu Insta, te espero aqui no próximo vídeo. E muito obrigada. E vou bater essas asas aqui no peito. Inspira fundo, solta o ar. Batuca seu peito e agradece. Agradece pelo seu corpo, agradece pela sua presença. E eu agradeço por você estar aqui. Muito obrigada. Até mais. Oi, Rê! Rê? Como é que você tá? Tudo bem por aí? Tá conseguindo falar comigo agora? Tá nas Oi, demandas? oi, desculpa, Ah, Rê, desculpa. deixa eu Você te como falar uma tá? coisa. Eu Ah, tô bem, tô bem. Eu gravei já a aula toda, fiz o vídeo ah, todo de gravar a aula, então a gente pode conversar também um pouquinho, se você tiver esse tempo. ah, tem Eu sim, que sinto bom, que... maravilha. Que bom. Adorei a live de ontem, viu? Ah, que bom. Eu tô indo agora por esse caminho. Eu não vou me tolir mais, não. Eu vou ser eu mesma. Não, você precisa, que aí aos poucos você vai vendo assim as fronteiras, o que que está indo além, o que que não, o que que eu pode ir mais, mas precisa continuar, porque o caminho é a comunicação digital. Isso. Eu vou até Esse é pausar a gravação